Oi, gente, mais um outro vídeo. Eu vou falar sobre cangaço. Eu tenho pedido até desculpas às pessoas que estão me seguindo, né, nesse canal. Eu tinha vários canais, né, tendo o YouTube, mas também no Facebook, Mitos no Cangaço, o Cangaço à Luz da Psicologia, Cariri Nordeste, né? Eu não sei porque alguns deles, digamos, sumiram assim. Isso é questão do Face, do YouTube. Do YouTube eu até sei por quê, porque, na verdade, quando aparece alguma pessoa que contradiz a história, não é só contradizer a história, mas é tentar compreender e passar as coisas com mais, com um certo rigor, não é? Não estou dizendo que as pessoas que já estudaram tanto antes de mim, né, e que eles não saibam nada, não é absolutamente, não é isso, gente. O que cabe são mais investigações, né? Tem pessoas que dizem assim, porque você é da mesma linha do rico inglês. E por quê? Porque o rico inglês, ele adota um método científico. Existe, os métodos existem exatamente para que nós apliquemos, estudemos, analisemos, possamos comparar, possamos deduzir, né? Essa história é verdadeira, ela ocorreu dessa forma, o cangaço ocorreu sim. Sabemos que o cangaço foi um período muito tenebroso na história dos sertanejos, né, nordestinos, né. 7 estados da nossa nação tiveram problemas com o cangaço lampiônico, né. Isso existem várias razões e várias maneiras de se explicar. A gente sabe que o lampião, ele cometia um crime num lugar, passava para outro estado, ele cometia um crime em Pernambuco, passava para o Ceará, passava para Alagoas, e existe uma legislação que mostra que o crime tem que ser apurado naquela jurisdição, e não pode ser assim aleatório, uma coisa aleatória, certo? Então, o rico inglês, eu me reporto muito a ele porque ele fez um estudo e tem que ser assim, né? Da escadaria que havia no ano de 1907, na prefeitura lá de, deixa eu ver aqui, em Piranhas, né, em que foram colocadas as cabeças dos cangaceiros, né? Aí ele vai mostrar que não existia aquela escadaria, aquela escada foi posta, foi feita ou foi colocada ali, e não existia. O fato é que não existia é, a escadaria, tampouco existiam. Aquela arrumação que fizeram, colocaram 2 máquinas de costura, que eu já falei sobre as máquinas de costura, porque no meu entendimento, quando eu fui verificar, o virgulino não tinha a menor possibilidade daquelas 2 máquinas que estão ali na escadaria em Piranhas serem as mesmas que foram usadas pelo virgulino. Por quê? Porque ele não conseguiria bordar numa máquina, fazer aqueles pontos de matiz, de richelieu, de ponto cheio, né? Bonitos trabalhos, né? Com aqueles desenhos geométricos, né? Que são apontados como sendo de autoria do virgulino. Outra coisa, falei também sobre a foto, né, que eu encontrei 5 fotos, entre aspas, nos estudos que eu fiz, que foram publicadas dizendo que era do virgulino, coisa duvidosa, porque não se pode provar por conta das diferenças fisionômicas, da altura do virgulino, que foi dita que ele tinha 1,80 m, e ele, numa das fotos que supostamente fez parte das fotos que o Benjamin Abraão tirou,
fez aquela filmagem, a Maria é bem da altura quase do Virgulino. Então, ele, talvez na fase em que ele tinha mais, assim, o corpo mais cheio, assim, tudo, porque era mais novo, né? Ele tivesse uma certa altura, até 1,70 m, por aí, e que, na verdade, 1,74 m, 75 m, que já era uma boa altura para um nordestino que vivia correndo, passando fome, né? Não que ele não ele devia ser um pouco mais alto que os outros cangaceiros, tá? Eu falei também sobre isso. Então, há uma carência muito grande entre os pesquisadores e a gente percebe a falta de uniformidade nas narrativas que constam nos livros que são, que são escritos até aleatoriamente, conversaram com qualquer ex-cangaceiro sem comprovar que eram, ou que assistiram, ou que viram o fato. Por exemplo, lá em Angico, o que mais o rico inglês fala, a temática dele é mais Angico. Por quê? Porque Angico, porque quando houve aquele cerco ali em Angico, né? Aí houve realmente aquela chacina, não foi guerra, gente, faça a diferença entre guerra, chacina, entre movimento, né, entre ideologia, tem que se fazer a diferença de tudo para poder se colocar na história, né? Então, há muitas divergências, inclusive quanto às cabeças, né? As cabeças que foram apresentaram a cabeça de Virgulino, que tinha uma trancinha, apresentaram outra cabeça que tinha um problema na arcada dentária, que não corresponde ao que era do Virgulino. A gente não sabe nem se ele tinha todos os dentes, né? Porque ingeria bastante açúcar, farinha, bebia pouca água, mas até aí, mas tudo isso tem que ser investigado, né? E outra coisa, como é que se poderia fazer um laudo, uma perícia, entre aspas, uma perícia para indicar causa-morte de cabeças sem corpos? Não existe isso, gente, não pode. Se a cabeça foi separada do corpo, levaram apenas aquelas cabeças e apontaram pessoas que não sabiam, na verdade, que era Virgulino. Os próprios peritos da época, eles não sabiam, eles examinaram as cabeças. Aí alguém disse, essa cabeça é do Virgulino, mas ninguém tem certeza absoluta que aquela cabeça era do Virgulino e da Maria, porque até, digamos, a cabeça sem o corpo, você não pode identificar uma cabeça que foi imersa em cal e em outra substância, sal, né? E incharam, né? Os cabelos cheios de sangue, né? Você não pode identificar assim, porque fica, após 24 horas, ou até menos de 24 horas, pode ficar deformada por conta da própria... o ser humano, o ser morre, a pessoa morre, aliás, né? E depois que morre, as pessoas vão entrando em decomposição, né? As bactérias, né, que vão ali aparecendo e a falta de sangue, a pigmentação da pele, né? O enrijecimento dos ossos, que tudo isso faz parte quando você vai fazer uma perícia de uma pessoa que é morta, né? Para se descobrir a idade da pessoa, o sexo da pessoa, né? Tudo isso ficou difícil para se comprovar se aquela cabeça era do Virgulino, se era da Maria, se era de outro cangaceiro, ou se foi uma chacina que houve ali, juntaram outros corpos também e misturaram tudo ali, depois ninguém tinha conhecimento, aliás, não era conhecimento, perdão, ninguém podia dizer, afirmar, com certeza. Por exemplo, disseram que o Virgulino levou um tiro na parte parietal, né? Quem disse foi o Panto de Godói, que já encontrou aquele
aquele corpo se batendo em cima da pedra e que ele deu tiro de misericórdia. Então, não só foi um tiro que o Virgulino levou para ser morto, se é o caso. Vejam bem, aí vem um outro problema, outra questão. Outras pessoas dizem que ele fugiu, que ele foi embora para Minas Gerais. Outros dizem que ele foi para São Paulo, outros dizem que foi para Goiás. Vejam quantas dúvidas ficam, né? Então, aquelas cabeças que, conforme eu falei, uma cabeça que tinha uma trança, né? E Virgulino tinha trancinha no cabelo? Não sei. A gente não pode saber, não tem certeza, né? Se essas coisas que só saberia, só teria condição realmente de afirmar esse era o Virgulino se houvesse feito um DNA. Ainda esses crânios, né, existem, mesmo sem pele, mesmo sem os cabelos, sem os olhos, sem a parte do que, digamos assim, o crânio esfacelado, como ficou, dizem, né? 2 tiros de mouse, sei lá qual foi a arma, ninguém pôde provar, porque não encontraram a bala. Digamos assim, a substância, a bala dizem que ultrapassou o crânio, quebrou, esfacelou e não encontraram a bala. Quem foi procurar isso foi procurar fosseta de Vilela para ver se o Virgulino tinha alguma coisa de especial para ser uma pessoa como ele era, com aquele comportamento. Hoje a gente sabe que o comportamento não depende exatamente. Uma fosseta de Vilela é uma coisa que tem nos bichos peçonhentos, nas cobras, né? Por exemplo, né? Então, fica só, as hipóteses têm que ser esgotadas, tem que ser examinada, né? Inclusive, as fotos, né? As fotos todas foram, era de Virgulino, aquelas que apareceu depois de mais de 3 décadas, naquele filme que foi supostamente montado, que disseram que foi da Aba Filme, depois apareceram 2 outras pessoas que tiraram o filme, a película de lá do Jeep, né? Coisa que eu duvido que alguém tenha resgatado aquele filme, porque foi na época da ditadura Vargas, gente, não era fácil, né? Depois disseram que a Aba Filme foi indenizada. Posteriormente, a suposta filha queria direitos autorais sobre aquela fita, sem ela ter certeza sequer se era filha ou se é filha do Virgulino com a Maria Oliveira. São essas coisas que nós vamos analisando, né? E que a gente tem que ver, pegar cada coisa, como o Rico Inglês está fazendo, que ele fez recentemente esse vídeo, e mostra os prédios, o prédio da prefeitura lá, da escadaria, que não havia escadaria, que era, digamos assim, era uma ladeira, como uma espécie de uma ladeira, não havia, era uma rampa, né? Digamos, não é ladeira não, perdão aí, uma rampa, né? Então não havia aquela escadaria e que colocaram ali, fizeram aquela arrumação e disseram, essa é a cabeça de Enedina, essa é a do Lampião, do Virgulino, essa é a cabeça de Maria Bonita, que não era Maria Bonita na época, essa é a cabeça do Luiz Pedro, essa é a cabeça de Cochete, sei lá, essa é a cabeça de Enedina, de 25. Então, tudo isso teria que ser provado, né? Ainda é possível se analisar essa história, talvez não com com esses indícios de coisas assim que foram floreadas, né? Que foram contadas e repassadas por pessoas que têm interesses econômicos, né? Para vender matéria para televisão, para o cinema, para vender livros, né? É isso que nós estudamos, analisamos, né? E eu vou continuar seguindo o que eu aprendi, entre aspas, né? Em matéria de analisar
a história, né? Dentro da minha formação, né? Eu estudei o direito e eu gosto de analisar a área da criminologia. Na criminologia, o negócio tem que ser realmente. Você não pode estudar a criminologia, entre aspas, existem vários tipos. Você pode analisar fazer uma perícia de uma assinatura, você pode fazer uma perícia dos ossos de uma pessoa para saber a idade, né, se aquele osso é de uma pessoa idosa, se é de uma pessoa mais jovem. Você pode fazer uma perícia, digamos, para saber se fulano é filho de fulano biológico, né? Vejam só, biologicamente pode-se fazer isso, né? Fulano, e, inclusive, hoje em dia, as pessoas que querem reconhecer paternidade, maternidade, fazem como é que se diz? É permitido fazer. E é através da investigação e digamos, dos métodos científicos que você pode dizer se é ou não, se a pessoa tem problema mental, se não tinha problema mental. No meu entendimento virgulino, ele não era louco, ele não era doido, ele era psicopata, né? Porque um psicopata, ele não é doido. Um doido não sabe o que diz, não sabe o que faz. Um louco, ele não sabe o que faz, né? Mas o virgulino, ele era psicopata, era questão da personalidade. Por conta do comportamento dele, nós podemos dizer isso, ok? Por hoje fica aqui, eu vou parar com o vídeo para não ficar tão longo, já vai aí com bastante longo e às vezes as pessoas não gostam muito, tá bom? Mas vou continuar fazendo o meu trabalho, tá bom?